fundamental. Pessoas em primeiro lugar. Então, para o painel O X-Writing nos dispositivos móveis, chamamos o designer moderador Andrei Gurgel e os três, Sabrina, Léo e Bruna. Olá, pessoal, boa tarde. A gente está muito feliz aqui de estar falando sobre esse tema tão importante. Ele abriu hoje o evento e a gente vai voltar aqui, abrindo à tarde também, falando sobre isso. E para a gente começar falando sobre isso, sem perder muito tempo, Sabrina, você vai apresentar para a gente, né, um material? Tá bom, boa tarde, gente. Eu vou compartilhar com vocês uma jornada bacana que a gente está fazendo lá no BB para funcionários. No dia 3 de setembro, eu sou supersticiosa, no dia 3 de setembro, a gente publicou uma mensagem na agência de notícia, que foi a mais lida durante uma semana. Ok, daí a gente fez um texto relevante, mas e daí? E daí que no dia seguinte a gente tinha aumentado o uso do nosso app em 425%, a gente no dia seguinte já tinha 1.800 usuários a mais, e no fim da semana, a gente já tinha 10 mil novos usuários. Bom, quem viu aí o Bruno e está empolgado com esse negócio, esse mundo de X-Writing, pode tirar uma foto, mandar para o chefe e falar assim, chefe, bora montar uma equipe, porque isso funciona. Mas, na minha perspectiva, o que eu acho mais importante é mostrar como é que a gente construiu isso. Opa, pulei. Na verdade, esse trabalho foi feito durante um mês. E tudo começou assim. Quando eu cheguei na equipe do BB para funcionários, tinha uma equipe só de desenvolvedores e um designer que está aqui sentado na frente, o Cleiton. O Marcos disse assim para mim, Sabrina, a gente não sabe nada de comunicação, então eu estou te dando carta branca. O que você quiser fazer, você faz. Beleza. Como eu acredito que nada é à toa, no fim de semana eu estava indo para São Paulo fazer um curso com a Cris Luckner. E ela salvou a minha vida, porque ela me preparou para esse momento. Então, Cris, se você estiver me vendo, gratidão eterna, você tem um vale salvada da vida comigo. Bom, eu voltei segunda-feira e a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma auditoria de conteúdo. Eu queria entender como é que a gente se comunicava e como é que as pessoas entendiam que a gente tinha o nosso app, né? Ai, eu estou nervosa, vocês são muita gente, Ave Maria. Jesus, misericórdia. O BB para funcionários, na verdade, ele nasceu GAN. GAN é um gerenciador de aplicativo móvel. Isso significa, esse projeto foi feito para descentralizar a construção de soluções móveis. Isso significa que qualquer equipe da Adtech hoje que atende uma equipe de negócio tem autonomia para construir. Esse projeto foi um projeto muito bacana, que ganhou e-finance e trouxe uma economia, eu acho que de 1.500 horas por projeto, e reduziu o que a gente chama de time to market, eu acho que é de 6 para 2 meses, não sei, não me lembro direito, mas é um projeto muito bacana. De maneira que toda a comunicação que a gente tinha era focada no desenvolvedor. Então, hoje, na intranet, a gente tem um espaço com documentação, componente, palestra, tudo que o desenvolvedor precisa para ter autonomia para construir. Bom, o problema é que, fora da Adtech, já que o app é para todos os funcionários do banco, fora da Adtech, ninguém sabia o que era. Aqui eu trouxe dois comentários da Google Play que mostram exatamente isso. Quem curtia o app, baixou lá e curtia, e quem não curtia, convergia na mesma opinião. Porque é que vocês construíram um app que tem que ser usado durante a jornada de trabalho, se durante a jornada de trabalho eu não tenho tempo para acessar. Cara, aí eu vi que a gente tinha um problema real e que a gente tinha que fazer um posicionamento, a gente tinha que rever quem a gente era, a gente tinha que entender quem a gente era. Porque no GAN, lá no gerenciador de aplicativo, o BB para funcionário era só o canal de distribuição, era assim que a gente dizia.
O BB para funcionário é o canal de distribuição, é lá a interface para o usuário. Mas, nesse momento do projeto, a gente é o próprio interface. Então, a gente precisava virar essa chave. Para a gente entender isso, a gente estudou a marca Banco do Brasil e a gente se identificou nesses 3 valores. Inovação, porque a gente é um app e a gente está gerando mobilidade negocial. Ética, porque a gente está falando de atendimento, e hoje todo atendimento tem que ser regido por ética e transparência. A gente está vendo que o resultado está vindo disso, dessa transparência no relacionamento, né? E senso de dono, porque lá no Banco do Brasil a gente acredita que o senso de dono é essa atitude, essa vontade de ser protagonista, de se envolver no problema, de entender, tentar entender o que está acontecendo e achar uma solução. Daí, a gente chegou com essa frase, mobilidade para atender como dono. Aí rolou uma mudança de chave. Aí a gente entendeu, beleza, a gente não é mais um gerenciador, a gente é um super app corporativo que traz agilidade para o dia a dia de gerentes, especialistas de negócio. Até aqui já tinha sido um trabalho, cara, difícil, mas estava só começando. Depois que a gente entendeu quem a gente era, a gente foi, então, aqui importante. Quando a gente entendeu quem a gente era e a gente fazia parte da marca, a gente achou importante adequar a marca que a gente tinha. Um trabalho feito pelo Cleiton, que está aqui na frente, e rever o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês. Ó. A gente era assim, azul, aquela marca antiga, e o Cleiton fez essa adequação para o amarelo, porque a gente entendeu que a gente era Banco do Brasil e a gente tinha que se adequar. E a gente também começou a fazer a revisão desse conteúdo. A gente falava sobre a gente de maneira muito ruim e a gente trouxe para cá o posicionamento e o propósito. Além disso, a gente se comunicava em 2 canais, na loja da Google Play e na loja interna do Banco do Brasil. A gente mudou também o conteúdo, a gente só explicava como era o download do aplicativo, a gente trouxe para cá o propósito e o posicionamento. A gente disse, olha, agora a gente sabe o que a gente é. Aí a gente explicou aqui. Bom, depois disso tudo, que eu já sabia quem eu era, estava na hora da gente fazer ativação. Ativação é como se a gente virasse para o pulo... Estou nervosa. A gente virasse para o público e dissesse assim, me pergunta de novo quem eu sou, que agora eu sei. Mas como é que a gente faz isso? Lá no Banco do Brasil, a maneira de fazer isso é fazer uma notícia na agência de notícia. E foi o que a gente fez. Mas a gente tinha que pensar o que a gente ia dizer. Tá bom, eu vou fazer uma agência, vou dizer o quê? A solução já existia. Então, essa tela é horrível, vocês que são de UX vão me xingar, mas é porque eu não posso esquecer de dizer essas coisas. Naquele momento, o Cleiton estava fazendo uma revisão de UX. Mas não adianta dizer só da revisão de UX, porque eu vou dizer assim, olha, você não sabe para que serve, mas agora ficou melhor. Não dá. Então, a gente juntou o posicionamento e a gente foi lá para o público. Os desenvolvedores ainda eram o nosso público e ele ficou mantido aqui. Mas a gente olhou para o funcionário, para aquele que já tinha baixado e tinha deixado de usar, para o funcionário que não tinha baixado ainda, esses eram os nossos objetivos. A gente queria gerar valor para o gestor de negócio, saber que o BB para funcionário era realmente importante, e o mais importante, para os influenciadores, porque já que a gente não estava falando da gente, alguém estava. Então, a gente queria começar a entrar nesse diálogo. Esse diálogo sempre existe. Tem sempre alguém falando de você. Então, o que eu chamei aqui de choque, de informação, a gente queria construir um monte de argumento positivo. Porque se você não tem nada para dizer, você vai dizer bem da gente. Isso foi uma estratégia bacana. E o mais importante é uma parceria que a gente fez com a DIMAC. Nossa, que foi muito bacana. A gente precisava... Vocês viram lá que todo mundo que gostava e não gostava dizia que convergia no ponto eletrônico. Ah, a gente quer usar, mas tem que ser no ponto eletrônico. Que saco. A conexão emocional é assim, você precisa fazer um aceno. É como se a gente dissesse, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer para vocês. E aí, nesse momento, a gente virou para a DIMAC e disse assim, vamos botar a agência de notícia no aplicativo? Aí o cara não precisa estar no ponto, e foi isso que aconteceu. Léo, abre aqui, que a minha boca está seca, porque eu vou ter um infarto, já, já. Vocês são muita gente, é assustador. Aí, bom, onde que eu estava? Sim, conexão emocional. Obrigada. Espera aí, segura.
3 segundos, espera. Aí, conexão emocional é isso. A gente botou a agência de notícia no aplicativo, então todo mundo que baixava tinha agência de notícia. Você que está em casa quer saber novidades sobre a PLR, você quer saber sobre novidades sobre o plano de adequação, você põe a sua senha de portais externos e lê. Era legal, isso que deu certo. Vira aí, Léo, o próximo. Bom, chegou o dia. Importante, a gente também fez uma análise de gente que só lê imagem. Por isso que a gente botou lá o propósito no destaque. Porque daí o cara que só lê imagem, eu peguei ele ali. Se ele curtiu, achou massa, o que é isso, mobilidade para atender como dono? Ele entra na notícia, a próxima imagem era aquela ali para ele baixar. Então, ele não leu nada, ele já viu o propósito e já vai baixar o aplicativo. Essa é uma estratégia que a gente usou e que eu acho bem legal. Tinha outras coisas para falar no texto, mas eu vou correr. Bom, aí, depois de todo esse trabalho, massa, vamos publicar na notícia, na agência de notícia. No dia, Jesus misericórdia, no dia a infraestrutura fez uma atualização de componentes, e aí pau, o cara lia, achava massa, vou baixar e não conseguia. Cara, 4 minutos. Quando a primeira pessoa disse assim... Ai, Senhor, quando a primeira pessoa diz assim, eu não estou conseguindo instalar. Aí, o que a gente fala? Tira da tomada e põe na tomada de novo. Eu disse quase isso. Não, desinstala e instala de novo, dá. Aí começou, mas eu também não. E eu, caramba, tem alguma coisa errada. Aí entra a equipe, que está aqui, não está aqui, mas do Marcos, Guilherme e outro Marcos, eles disseram assim, a gente vai entrar no código, a gente vai mergulhar no código, segura a onda aí. Tá, aí eles são ótimos, eles identificaram as coisas muito rápido mesmo. E aí, aqui que está, essa tela atrás também está horrível, vocês de UX vão me xingar, mas eu queria só dizer o volume de gente. Para cada pessoa eu respondi. Eu não estou conseguindo, eu respondi. Eu respondi. E aí eu acho legal, porque o nosso especialista de UX, o Duarte, falou assim, o seu robô lá funcionou, hein? Eu falei, funcionou. Meu robô é demais. Mas esse é um protocolo que a gente tem lá, dizer sempre a verdade e resolver o problema de todo mundo. Cara, eu não tinha o que dizer, estava dando problema mesmo. Eu falei, olha, a gente colocou lá um destaque, a infraestrutura fez uma atualização. Gente, eu amo vocês, mas foi isso que aconteceu. A infraestrutura fez uma atualização que derrubou. Quando a gente resolver, a gente vai ajudar todo mundo. E a gente teve um problema, outro exemplo, com o Android, versão 4.5. Não tem, sim, um problema na versão 4.5 que impacta a câmera, eu estou sabendo, assim que eu resolver, eu te ajudo. E a gente ligou para todo mundo. Quem eu não atendia ali, a gente anotou o telefone e a gente ligou, e a equipe de desenvolvedores ligou, todo mundo largou o código e ligou para cada um. Aqui que a gente conseguiu os 10 mil, eu acho. Aqui foi mostrando o propósito. Não adianta eu dizer que eu sou... senso de dono, eu vou mobilidade para atender como dono, se eu não atendo como dono. Então, a gente viveu o propósito. Aqui que a gente ganhou os 10 mil. E, peraí, o que mais? Sim, mais importante. Todo feedback é uma oportunidade. Tem muito medo lá no banco, e eu imagino que seja assim em todas as empresas, com haters. Pessoas que fazem críticas ruins. Eu adoro haters. Porque é o cara que usou, ele está me mostrando aonde que eu estou errando. Então, eu gosto dessa exposição. Todo feedback é uma oportunidade. Aqui é uma foto importante, porque mostra, depois da agência de notícia, a gente pegou todos os comentários e botou no backlog, tudo que as pessoas disseram. Problema técnico, o que ela queria ver no aplicativo que não está lá. Aí, comentários que deu para a gente uma perspectiva do gestor, o que o gestor gostaria de ver no app que não está lá, segurança, política de privacidade, de maneira que o que dá o nome à palestra, o X-Writing, de fato, impactou o backlog do produto. Eu acho massa. O meu chefe está aqui e ele disse assim para mim, Sabrina, eu acho que você conseguiu fazer isso porque você criou confiança. É muito difícil quem trabalha com comunicação, que é o detalhe, se meter no povo do código. Então, lá na nossa equipe, é assim, é uma equipe pequena, mas a gente é muito unido. Então, eu consegui. Foi massa.
E esse negócio aqui azul é porque... Olha que chique, está quase acabando. O trabalho foi tão legal, que na semana passada o chefe falou assim, olha, a gente olhou aqui o orçamento e você pode chamar alguém para te ajudar. Gente, isso é sucesso. Palmas! Eu tenho 34 segundos. Eu só queria dizer que eu adoro conversar. Eu estou lá no BB para Funcionários, sede 3. Quem quiser conversar, saber como é que a gente fez, ou alguma dúvida, passa lá. Eu adoro gente. Café é bom. Sabrina, é muito bom ouvir assim, dificuldades e superações, que normalmente as pessoas vêm falar sobre sucesso. E você falou sobre sucesso, mas você mostrou a trajetória, né? Viu que deixou lá, ele lá do lado, a ansiedade? Viu? Funcionou. Posso falar dessa dica? Não, é o tempo deles, né? Depois Bruna. Leonardo, vamos lá, Leonardo. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Leonardo Queiroz, designer de formação, trabalho na GDIGO X. Nos últimos 2 anos... Obrigado. Nos últimos 2 anos venho trabalhando um pouco mais com inteligência artificial e interfaces conversacionais e quero passar um pouco do aprendizado que nós tivemos até aqui e um pouco sobre como nós estamos fazendo as coisas agora. Para começar, mostrar um pouco, falar brevemente sobre a jornada cognitiva do Banco do Brasil. A gente, desde 2004, vem explorando algumas soluções com base em tecnologias cognitivas e hoje, que é o que importa, nós estamos num momento de explorar uma visão computacional, aprofundar o uso de linguagem natural e expandir o uso de chatbots em plataformas diferentes, conversar um pouco melhor com os nossos usuários e um pouquinho de internet das coisas e realidade estendida também. Ano passado, o Caio Calado estava aqui nesse palco bonitão e ele falou sobre chatbots, principalmente em acessibilidade sobre chatbots, definindo softwares que funcionam dentro de aplicações de mensagem. São programas desenhados para dialogar com humanos de forma amigável. São serviços baseados em regra e, às vezes, inteligência artificial. Às vezes, né? Eles estão presentes nesses aplicativos, nessas plataformas que a gente tem o hábito de usar por aí, no Twitter, no Messenger, naquelas que são invisíveis, aí, que estão no seu aparelho, esses assistentes, e também em outras plataformas físicas que conversam com você. Mas, no final das contas, o nosso trabalho reflete uma coisa, é a marca falando com o nosso cliente, o nosso usuário, fazendo uso dessas diferentes plataformas. O que está por trás, o que motiva o nosso trabalho é esse, conversar com os nossos clientes. Mais um exemplo de como isso pode ser feito, até de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver, tem uma empresa turca chamada WeWalk. Eles criaram uma bengala que é conectada ao Google Maps e ajuda cegos a se locomoverem nas cidades. Olha só que coisa maravilhosa. Você tem um assistente virtual que te ajuda a se locomover e enfrentar obstáculos que encontra pelo caminho. É uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver de aplicação de uso de IA. E lá no banco a gente tem explorado outras formas que não são necessariamente conversacionais. Nós temos soluções baseadas em tecnologias cognitivas que ajudam a fazer reconhecimento de texto, de imagem, de voz. Temos soluções que têm ajudado a monitorar e tomar providências sobre o nosso ambiente regulatório, que é muito rígido, entre outras coisinhas legais que a gente tem explorado. E isso gera alguns desafios que o time de design precisa enfrentar ao desenvolver soluções baseadas em interfaces conversacionais, principalmente chatbots, né? Pensar a estrutura de conteúdo, pensar na experiência além do texto verbal. A experiência é muito mais do que a interface está te apresentando. Tem muita coisa por trás disso. Motivar, conduzir, dar feedback, engajar o usuário aplicando microtexto e qualquer outra técnica e conhecimento que circunda esse contexto, essa área.
Comunicar a expressão da marca. Sim, porque quando um dos primeiros exercícios que a gente faz nos nossos workshops é pedir para você pensar em alguém que você ama e expressar como essa pessoa responderia determinadas perguntas. Nesse momento, as pessoas conseguem assimilar a personalidade de alguém que elas conhecem muito bem e usar exatamente as palavras que elas usariam para responder aquelas perguntas. E é mais ou menos esse exercício que a gente faz para a expressão da marca. E, principalmente, fazer a porra de um robô conversar com uma pessoa. Esse é o maior do problema. O problema não é fazer a pessoa conversar com o robô. As pessoas conversam normalmente. O problema é fazer o robô manter uma conversa, dar respostas para as pessoas. Né? John Maeda, ainda em 2017, falou sobre isso. Ele disse, galera, vocês aí que estão querendo virar unicórnios, aprendendo a programar, dá uma olhada nessa história de writing. Essa é a nova competência que a gente está buscando. Os designers, historicamente, eles variam o seu modelo, método de trabalho entre cores, formas, gráficos. E o texto, a expressão, a comunicação é tão importante quanto a forma. Né? Então, porque mesmo objetos que não são necessariamente interfaces conversacionais comunicam entre si. Toda a teoria do design é baseada nas interações. Por exemplo, muitos de vocês conhecem esse aplicativo. Esse é o iFood. Esse é um aplicativo baseado especificamente em texto, prioritariamente em texto. Olha só, dá uma olhada em algumas telas dele. Será que se eu tirasse os gráficos eu conseguiria interagir? O que é aí gráfico? Tem umas sinalizações de cartão, tem alguns botões, tem alguns links e comandos. Se eu tirasse essas imagens, provavelmente o que é botão continua sendo link, né? E é muito provável que as pessoas continuem interagindo normalmente com esse aplicativo, se ele fosse só isso aqui que vocês estão vendo. Então, Caio Calado, ainda lá no ISA de 2017, falou, para você começar a trabalhar com chatbots, o mais importante é entender como que você faz isso. Entender, definir, conversar dentro de uma estratégia de conteúdo, micromomentos, criando serviços de antecipação. Ok, tudo isso está muito genérico. Mas como é que eu faço? Bom, vou falar como a gente tem feito. Esse é o nosso framework de trabalho. Esse é o nosso querido ciclo de UX, mandala de UX, pizza de UX. É a metodologia de projeto em design que a gente usa no banco, atualmente, em 5 etapas. Descoberta, focada muito mais em pesquisa, ideação para geração de alternativas, design, para mim tudo isso é design, tá, gente? Todo esse ciclo é design, mas tudo bem. Entenda didaticamente como uma fase de refinamento da ideia que você gerou na etapa anterior, validação, onde você aplica testes e outras formas de validar, e também a avaliação, onde você gera input para evoluir, aplica métricas e coisas do tipo. Em descoberta, aí eu vou falar sobre uns exemplos do que a gente tem feito. A gente tem um case específico sobre limite de cartão de crédito. Né? A gente fez algumas pesquisas em ambientes externos, Reclame Aqui, consumidor.gov, Yahoo, as pessoas ainda perguntam para o Yahoo respostas. Tá? Perguntam, e vocês não têm ideia. Né? Para o Google, para saber como os nossos clientes e outras pessoas se referem a nós sobre determinado assunto. E também usamos bases internas, os nossos logs de saque, o nosso log do bot, as nossas plataformas de mídias sociais e todos os outros canais que estavam disponíveis e que a gente se usa para se comunicar. Conseguimos, com isso, mapear alguns exemplos de input dos usuários, fazer uma análise semântica, entender como que eles se comunicam, como que eles se dirigem a nós, os verbetes, as falas, as palavras que eles usam, as expressões, até os erros de ortografia. Delimitamos isso, né, em alguns entregáveis de arquitetura da informação e mapeamos também as respostas que atualmente nós fornecemos, quando fornecemos. E se houve atendimento humano também, como foi que ele obteve esse atendimento. Essa descoberta, esses inputs que eles fornecem, sempre vai ser um vocabulário que a gente não controla, e a gente faz um trabalho para associar aquele que a gente controla, vinculando a um modelo de ontologia, que é de organização do conhecimento, para estabelecer essa relação e conseguir construir diálogos. Com isso, com a amostragem que a gente tem em pesquisa, a gente consegue fazer o seguinte:
identificar o que é mais buscado em relação, o que é mais questionado em relação ao assunto limite do cartão, que era o nosso escopo, né? Implantar limite, consultar limite, solicitar aumento e como ele se dirige, alguns exemplos, né? Nesse case, então, a gente definiu o escopo, o que o chatbot deveria fazer e o que ele não deveria fazer, dentro do que havia previsto de regra de negócio e o que era possível responder, e principalmente ao que o usuário nos perguntava. Aí a gente passou para uma fase de idear, gerar alternativas para construir esses diálogos. Como? A gente pega, na amostragem, principalmente no histórico dos logs e nas próprias conversas no atendimento presencial, a gente vê que as conversas seguem determinados roteiros. Eu quero saber o limite do meu cartão. Ah, dá para aumentar? E o que é esse limite parcelado? O que é esse para crediário? E o que é esse limite para saque? As conversas seguem alguns roteiros comuns, que são as dicas para a gente começar a construir os nossos diálogos. E também aproveita esse momento para fazer o quê? Para validar, logicamente, regra de negócios, viabilizar o estudo sobre algumas possíveis transações que podem ser desenvolvidas para responder eletronicamente algumas dúvidas, né? A gente gera um fluxo lógico também paralelamente. Essa é só uma outra representação possível para esse fluxo, né? Nessa fase de design, onde a gente vai tangibilizar os diálogos, o que a gente faz? A gente pode fazer de duas formas. Para diálogos complexos, o mais recomendado é ser rápido. Usar qualquer ferramenta de prototipação que você tenha à disposição, inclusive papel, tá, gente? E para diálogos simples, a gente consegue, assim, é uma pergunta de bate, pronto e resposta, a gente hoje consegue fazer diretamente na própria ferramenta de curadoria. Essa é uma diferença legal nos serviços cognitivos, em chatbot. Diferente de qualquer outra plataforma que a gente atua, a gente tem a possibilidade de ter um protótipo funcional muito mais rápido mesmo. A gente começa, então, junto com isso, vincular o que corresponde às intenções dos clientes, né? Vinculando as entidades, a forma como a gente está organizando o conhecimento. Essa é só uma outra representação mais próxima do diálogo. Aqui a gente já aplica a terminologia do nosso vocabulário, a expressão da marca. Tá? E aqui deve estar no PDF, tudo bem. Ah, não, está aqui. Aqui também é um outro tipo de protótipo que a gente usa. É muito mais usado para demonstrar, mas tem umas ferramentas em web services que, inclusive, te permitem fazer testes de usabilidade. Essa aqui é a carinha da nossa ferramenta de curadoria, tá? Onde a gente cria as entidades, a gente lista as entidades referentes para se referir a determinado assunto. Aí a gente vai validar. A gente consegue validar fazendo teste de usabilidade, através de diálogo, às vezes tem uns teatrinhos, às vezes em produção, aliás, em desenvolvimento também, e também teste caixa preta e caixa branca. A gente consegue isso mapeando o caminho que a informação percorre, se foi realmente aquele previsto na construção do diálogo, né? Os colegas do SAC São Paulo, aplicando essas dinâmicas de teste. Essa é a carinha da nossa... Aliás, é a carinha que deve ter, daqui a um tempo, a nossa ferramentinha de teste dos diálogos. E, para finalizar, a gente vai para o Analytics, onde a gente apura as métricas que vão ser necessárias para evoluir a nossa conversa, né? Lá, quando a gente construiu os diálogos, quando a gente viu os roteiros, quando a gente mapeou e fez aqueles protótipos de fluxos de diálogo, a gente consegue identificar umas estruturas de decisão que representam fases críticas de uma conversa e que precisam ser monitoradas. Mas também esse processo de avaliação, que gera input para evoluir, ele é feito no dia a dia, no trabalho de curadoria. Quando o profissional que, principalmente no nosso caso, o guarda, quem tem a chave disso são os nossos colegas do SAC lá em São Paulo, eles veem perguntas sem resposta, intenções não vinculadas. Às vezes tem uma pergunta que chega e não tem uma resposta, mas a gente, quando faz uma avaliação, vê que se enquadra em algo que nós já previmos, e aí a gente fornece essa resposta e a próxima vez que ela vier, isso não vai mais acontecer. Aí a gente olha para a conversa, a gente apura as taxas de confiança, as taxas de confusão e as outras métricas próprias desse tipo de canal, né? O propósito disso é avaliar a qualidade dos fluxos de diálogo, a fluidez das conversas, o engajamento, retenção, taxas de autoatendimento, quer dizer assim,
o usuário consegue conversar sem precisar falar com o humano? E quando consegue falar com o humano, o que está gerando mais transbordo, que a gente chama entrega de atendimento no caso? São coisas que a gente precisa monitorar para saber para onde o conhecimento do corpus do nosso querido assistente vai crescer, sobre o que ele deve conversar a partir de agora, né? Aí uma variação do nosso ciclo, né? É só uma representação de como a equipe pode ficar. Nossa, essa tela é maior do que eu pensava. A gente tem a figura do UX, do design, atuando em todas as etapas do ciclo, e aí a gente começa a chamar e contar com a participação de POs, de estrategistas de conteúdo, das pessoas que validam, testam e exercitam aquele modelo de diálogo que está sendo construído e também aquele conteúdo, né? Aqui é um resumo das atividades que eu passei durante o ciclo. E essa aqui é a turma do SAC São Paulo. Quem está trabalhando nesse modelo hoje, além de uma sala de curadoria que eu faço parte, que tem gente da EdTech, da unidade da UAN, do SAC São Paulo, da GSEV, será que eu esqueci de alguém? Da DMAP. Se tiver alguém que eu tenha esquecido, por favor, me desculpem. E finalizo com Drummond. As palavras têm força, gente. Bruna. Legal, Leonardo. Depois eu vou querer saber sobre prototipagem mais. Vamos ouvir a Bruna. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Bruna. Vou falar um pouquinho sobre UX Writing e interfaces conversacionais. Então, eu tenho 23 anos, sou UX Researcher. E eu trabalho na Elegra, que é uma consultoria de design, inovação e software. A gente fica baseado em Porto Alegre. E a grande gama dos clientes da Elegra é do segmento financeiro. Estrategicamente, para a empresa, a gente estava pensando em como, enfim, estratégias de marketing para divulgar o portfólio da marca. Por isso, a gente identificou que era bem relevante a gente estar presente no CIAB, a maior feira de tecnologia bancária da América Latina. Mas veio essa dúvida, como que a gente pode demonstrar o portfólio de uma maneira diferenciada na feira? A gente queria mostrar na prática o portfólio, então a gente queria desenvolver um produto que representasse todas as expertises de design, de pesquisa e de software na feira. Aí a gente foi pesquisar. Num relatório do Gartner de 2018, a gente identificou que uma das tendências estratégicas de tecnologia eram as plataformas conversacionais. Também a gente analisou nesse relatório que as pessoas necessitam de outras formas de atendimento, sejam chatbots, interações por voz, mas as pessoas precisam de outras formas de atendimento. E também a gente observa a evolução e ascensão do mercado nesse sentido. Muitas empresas estão investindo em inteligência artificial, pensando em outras formas de se relacionar com os seus públicos. Também a gente veio com essa dúvida, por que os chatbots são tão relevantes para as instituições bancárias e para soluções financeiras? Então, a interação do sistema público e organização, ou seja, clientes e instituições bancárias, ela fica mais intuitiva, inserindo isso dentro do contexto de atendimento. A experiência de relacionamento ela também ganha muito, porque, enfim, os usuários eles se sentem mais próximos daquela marca. A agilidade da resolução dos problemas também tem a ver com a questão do relacionamento, Hoje, os bancos digitais, eles investem principalmente em relacionamento e atendimento, e também isso vem aliado com chatbots e outros meios de comunicação. Consequentemente, a gente tem menos transações abandonadas, foi um dos outros insights que veio no relatório, e também a desoneração do serviço de atendimento bancário, que hoje é uma grande dor do segmento, E aí, o time envolvido, que foi um UX designer, uma pesquisadora, e um designer gráfico e um arquiteto de software, teve 5 semanas para desenvolver esse chatbot para a feira de tecnologia bancária. A gente, enfim, pesquisamos e a gente decidiu desenvolver a Eve. A Eve ela é um chatbot cool, que tem uma linguagem lúdica, e ela realiza investimentos e transferências de uma forma não tradicional. Por que isso? A Elegra, não sei se perceberam na logomarca,
é um sorriso, e a Ilegra vem de alegria. Então, a gente fez um trabalho de branding também para trazer isso para a Eve, e ela não... Como a gente queria engajar as pessoas no contexto da feira, o objetivo era demonstrar a possibilidade de desenvolver um chatbot, mas ele conseguia transferir sorrisos e investir em sonhos. E a validação dessa transação se dava por meio do reconhecimento facial de sorrisos. Então, teve toda essa questão do branding também. Mas o time, né, se deparou com essa questão. Como a gente vai projetar um chatbot? Então, a gente decidiu desenvolver a Eve em 7 passos para a construção dessa aplicação. O primeiro passo é a definição dos objetivos finais, né? Então, o que a gente vai fazer esse chatbot conseguir ajudar as pessoas? No caso da Eve, era realizar transferências e investimentos. A gente também, no início do projeto, contemplou pagamentos, mas depois eu conto um pouquinho de como foi isso. Fazer pesquisa, né, é muito importante, entender as pessoas, entender em qual contexto que esses públicos vão, de fato, usar essa aplicação para a gente trazer as pessoas no centro dessa projetação. Não ter um desalinhamento entre expectativas, né, dos públicos durante a experiência de uso e a gente, de fato, conseguir que as pessoas concluam os objetivos que foram estipulados no primeiro passo. Depois, a gente determinar quem é esse bot, né? As pessoas, elas não querem conversar com robôs, elas têm que conversar com uma personalidade. Essa personalidade, ela tem que estar condizente com a marca e com a linguagem e comunicação de forma geral. Então, pensar mesmo, assim, é um personagem, vai ser uma pessoa, como é que vai ser o nome, a gente vai trazer a linguagem da marca, pesquisar também como as diferentes culturas se comunicam para criar essa personalidade. A gente usou essa ferramenta, a Body Persona, que ela é como se fosse um mapa da empatia, mas ela foi bem eficiente para a gente criar esse personagem. O quarto passo é determinar o fluxo do diálogo. Nesse momento, a gente ainda não determinou falas nem nada. A gente criou o fluxo de interação, determinou a arquitetura de informação, porque nesse ponto é fundamental prever todas as interações possíveis, né? Os diferentes tipos de core, de transições de fluxo que podem ter dentro daquela aplicação. Então, é prever mesmo todas as interações possíveis e deixar isso bem alinhado para depois, sim, colocar as falas. Aí, eu trouxe... a gente ficou na dúvida se a gente ia, de fato, fazer um bot com inteligência artificial, né, de perguntas abertas, que é um ambiente não controlado, mas os usuários têm mais liberdade de comunicação. Mas a gente decidiu fazer um bot de pergunta fechada, porque é por causa do tempo, né, a gente não precisava treinar aquela máquina, e é um ambiente definido, então ficava mais fácil da gente conseguir que os nossos usuários concluíssem os objetivos estipulados com sucesso. Porém, isso exige uma boa habilidade de antecipação, né, para a gente, de fato, comunicar e não existir o abandono do meio da experiência. A gente usou a ferramenta BotMock, que ela é de fluxos e específica, assim, para chatbots. Foi bem legal. O quinto passo é criar o roteiro. Então, aqui, sim, a gente descreve as falas, a gente fala sobre os processos de linguagem, né? E é sempre bom lembrar que a gente tem que fornecer todas as respostas que são importantes naquela interação. Então, algumas boas práticas, né, de UX Writing nesse sentido. Linguagem. A gente precisa falar a língua do usuário, né, para garantir que a comunicação seja, de fato, efetivada. A gente quer desenvolver plataformas humanas. Então, entender de comunicação, como as pessoas se comunicam com a marca, é fundamental nesse contexto. Pensar em contexto também, né? As pessoas usam o bot ou a interação com aquele sistema em determinados cenários. Seja no carro, ou na rua, ou na beira da praia, cada um desses cenários, ele pressupõe uma diferente tipo de interação, seja no tempo ou tipo de linguagem também. Por exemplo, se eu estou dirigindo e eu estou interagindo com uma inteligência artificial, eu tenho que resolver os meus objetivos de uma forma muito mais rápida do que se eu tiver uma tela me apoiando naquele momento.
o fluxo, né? Então, desenhar todas as opções viáveis que façam sentido para projetar uma experiência fluida que contemple, de fato, as diversas reações. E o formato, né? As pessoas não falam em parágrafos, a gente fala em sentenças únicas. Então, faz bastante sentido não deixar blocos de texto e cortar aquele assunto em frases, né, que vão entregar a experiência mais contínua e, de fato, parecer que o usuário está conversando com alguém por trás daquela tela. Algumas dicas, então, para criar um roteiro, né? São blocos de informação. A gente divide o script em 6 blocos. O início são as falas iniciais que vão suportar apresentar o bot, né? Falar o que ele pode ajudar aqueles usuários. O core vai ser onde a gente vai colocar as informações de realização dos objetivos. Então, no caso da Eve, o nosso core era todas as informações referentes à transferência e investimentos. O extra vão ser dicas, no caso da Eve, ela conseguia investir em sonhos. Então, a gente deu dicas de viagem, né? A gente trazia outros contextos que também complementavam aquela experiência de alguma forma. O skip são nada mais, nada menos aquelas falas que vão fazer a ligação entre os blocos, para a gente não deixar isso duro e, de fato, fazer com que isso seja fluido. O joke vai depender muito da personalidade do bot. A Eve, ela era uma personagem que recitava poemas, que trazia piadas, né? Então, a gente quis trazer a personalidade dela durante a interação para tornar essa plataforma mais humanizada. E, por fim, é finalizar mesmo a interação, agradecer, se for necessário pegar um lead, solicitar esses contatos, esse é o momento. Os testes de usabilidade, né? Eu, como pesquisadora, acho que os testes de usabilidade são muito importantes para a gente errar antes de ir para o código, para ir para o desenvolvimento. A gente economiza tempo e também dinheiro. Então, para a gente fazer que essa experiência seja satisfatória, né? Aplique testes de usabilidade, né? A partir desse insight, é possível rever o escopo e, enfim, redesenhar os fluxos necessários. Nesse projeto, a gente aplicou 6 testes de usabilidade e foi bem interessante, porque, como eu comentei no início, a gente também tinha um outro braço do fluxo que era para realizar pagamentos. Nos testes de usabilidade que a gente fez apoiado dessa ferramenta Bot Society, que também permite protótipo navegável de uma forma bem fácil, a gente extraiu dos testes que a gente não precisava fazer o fluxo de pagamento, porque foi 100%, foi 0% de interação com esse fluxo. Então, a gente precisa economizar tempo, vamos tirar esse fluxo. Então, se a gente não tivesse aplicado os testes, realmente, a nossa interação teria sido bem mais complexa e também não precisava, né? As pessoas não queriam aquilo. E o 7º passo é transcrever esse roteiro e transformar isso para os desenvolvedores e para quem vai colocar a mão na massa no código, né? É transcrever o roteiro de forma que os desenvolvedores entendam o que a gente quer passar naquela mensagem, qual é a lógica de conversação. É possível, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu acho que varia de equipe a equipe, mas funciona, pelo menos funciona bem, fazer uma denotação de script, criar colchetes, parênteses, barra, enfim, seja o que for, para alinhar, colocar todo mundo no mesmo passo, né, de quanto tempo aquela interação, aquela fala vai ficar na tela, e o que é cada fala, o que o usuário fala, o que o bot fala. A gente usou o Google Docs, bem simples, para fazer esse momento de passar esse roteiro para os desenvolvedores. A nossa legenda tinha colchetes, parênteses, barra, enfim. E ela era toda desenhada. E o legal desse projeto, na verdade, como um todo, é que a gente envolveu os desenvolvedores e todo mundo que estava junto desde o início. Então, os desenvolvedores, eles bateram o fluxo junto, eles criaram um roteiro junto, e aí ficou bem mais fácil da gente ter sucesso na aplicação, porque o tempo era curto, né? Eu trouxe essa citação do Amir Shevat, que é uma das referências, né, do desenvolvimento de bots, que ele traz que a diferença entre uma boa experiência e uma experiência ruim pode ser e os pequenos detalhes.
como, por exemplo, o tempo que o usuário vai ter de scroll naquela tela para ler tudo que aquela fala ali está contemplando. Então, é isso, a gente tem que pensar nos pequenos detalhes, colocar as pessoas no centro das projetações para que essas experiências sejam mais fluidas e que as pessoas, de fato, não fiquem naquele, e será que isso é um robô? Será que aquilo ali é um humano? A gente tem que entregar uma experiência que seja completa e que os objetivos daquilo ali sejam, de fato, cumpridos. Por fim, vou retomar, os 7 passos que a gente usou. Definir os objetivos finais, aplicar a pesquisa, conhecer o público, conhecer os usuários, conhecer a linguagem, entender qual o contexto que aquele bot vai ser desenvolvido. Desenhar a personalidade do bot, quem é esse bot, como ele vai se comunicar, é um humano, é um personagem. Desenhar e determinar a arquitetura da informação, do fluxo do diálogo. Criar um roteiro, escrever o script, aplicar os testes de usabilidade para ver o que pode ser aprimorado naquela experiência e entregar para os desenvolvedores. Gente, então foi um prazer conhecer vocês. Essa é a última fala que a Ivy falava na interação. E o QR Code, se vocês escanearem, vai levar para a aplicação da Ivy. É possível usar a aplicação. Então é isso, gente. Obrigada e foi um prazer. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Bom, gente, é o seguinte, a ideia agora é que a gente faça uma coisa bem participativa. A gente vai ter microfones aqui, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente quer mesmo conversar sobre esse assunto. Eu fiz aqui algumas anotações, então eu queria começar perguntando para vocês. Bom, eu fiz algumas anotações várias, mas tem uma aqui que eu queria abordar nesse momento, sendo a primeira pergunta, que é a seguinte. Sabrina, você mencionou sobre a transparência e a ética como sendo um embasamento para construir essas interações conversacionais, de algum nível. Eu achei interessante que Leonardo falou sobre linguagem natural, o desafio de criar linguagens naturais nesse tipo de interação. E a Bruna trouxe essa abordagem por meio de personas, de personagens, que é outra coisa que a gente poderia também trabalhar. E aí fica esse desafio entre humanizar e simular o humano. Eu queria perguntar para vocês como lidar com esse desafio, fingir ser um humano ou assumir que é um personagem com uma personalidade. Como é que vocês lidam com isso? Eu acredito que, hoje em dia, existem alguns cases onde os chatbots, eles realmente parecem um humano. Quando a gente recebe a ligação, assim, para que é uma máquina, quem é que está falando comigo? E assusta se é humano demais, Irrita, às vezes. É estranho se é humano demais. Mas também é muito estranho ser duro demais e se parece, oi, tudo bem, estou aqui. Eu acho que tem que ser um meio termo, entre parecer um robô e parecer um humano. E eu acho que, para isso, criar personagens ajudam muito, porque a gente representa toda aquela marca, aquela conversa em cima de um personagem, e a pessoa que está no outro lado, ela entende que não é alguém falando, mas é alguém falando, mas não é uma pessoa falando, e também não é simplesmente uma máquina. É uma coisa, um personagem que foi construído em cima do branding, em cima de diversas questões que vão fazer esse relacionamento. Tá funcionando? Bom, a gente lá no E-Chat, mas o que eu acho é o seguinte, o Bruno falou aqui no começo do evento sobre o texto ser semi-formal, Semi-formal é muito difícil, porque, por exemplo, lá no banco, a gente é muito acostumado a uma linguagem mais corporativa, então a gente tende a ir para o formal. E aí, quando a gente faz esse exercício de deixar semi-formal, a gente vai para o informal, que é fazer graça demais. A gente já teve lá, eu falei da agência de notícias, que é o canal que eu me referi, porque o meu público é funcionário, então é um público interno. A gente já teve algumas experiências assim, de achar o tom. E aí eu acho importante, não do humano, humano-gente, humano-agente, o que a gente está construindo lá no Bebê para Funcionário é ser, eu acho que eu ia dizer honesto. A gente quer ser honesto. Então, assim, a gente quer construir, aí a gente está falando de construção de marca, sim, porque o Bebê para Funcionário está no começo, mas uma linguagem honesta.
dizer o que é, qual a limitação, onde a gente não está sabendo, onde a gente está aprendendo. E eu acho que essa troca é bacana, de aprender junto. Eu vejo, assim, acho que acontece no chat também, eu ainda não sei, eu só sei fazer isso, eu estou aprendendo. Na verdade, a gente humano, a gente também está aprendendo. Então, a gente traz essa transparência que eu estou dizendo para essa coisa de ser honesta. Eu não sei se vai funcionar. Eu acredito, eu acho que também, o Tiãozinho está ali, é uma coisa que o Tiãozinho traz para lá de ser honesto, ser natural, de cada um ter a liberdade de fazer. Estou testando, se der certo eu volto e conto para vocês no ano que vem. Rapidinho. Eu acho que é importante construir uma personalidade. A Sabrina mostrou num dos slides os nossos valores, a nossa missão. Aquilo é a nossa voz. E é importante resguardar e se comunicar dentro daqueles princípios, mas, no fundo, o que a gente tem percebido aí, conversando com as pessoas, olhando o comportamento dos usuários, é que ele está cagando se é humano ou se é um robô que está falando. Respondeu minha pergunta? Resolveu meu problema? Ótimo. É isso. Legal, né? Poxa. Leonardo, você falou menos, eu vou começar por você agora. Sobre prototipagem, fala um pouquinho, aí depois a gente vê se tem perguntas aqui. Você mencionou sobre prototipagem. Bom, a gente não tem uma ferramenta específica, né, para prototipar chatbot, eu tenho. Fala um pouquinho sobre ela isso. mostrou uma, que é assim, uma das mais conhecidas do mercado, chamada Bot Society. Ele é super cheio de recursos para diversas plataformas e não vou fazer muita propaganda. Tem outras que várias pessoas usam, também você mencionou, acho que o BotMock. A gente tem feito fluxos de diálogo muito com base em ferramentas de diagramação que nós já fazemos uso diariamente. Por quê? Particularmente, eu enxergo isso como aplicação de um conceito de responsividade. A conversação é uma nova fronteira. Lembra do Mobile First? Agora a gente consegue conversar primeiro, né? Trazer essa conversa para um outro tipo de interação. Então, por isso, a gente faz uso disso com fluxos de diálogo mesmo, como se fossem fluxogramas construídos a partir dos inputs que os usuários nos forneceram. E isso é passível de teste. Testar como se fosse numa conversa que a gente está tendo agora. E a gente consegue aplicar. Por exemplo, se você me fizer uma pergunta sobre determinado assunto, eu olho aqui nos meus alfarrabos, se eu previ, eu tenho uma resposta para isso, essa pergunta se enquadra numa das intenções que eu já mapeei, então forneço essa resposta e apuro o seu grau de satisfação. Se eu não tenho, eu avalio se realmente eu tenho que falar sobre esse assunto. E aí é assim que o conhecimento é ampliado dentro do uso do assistente. Perfeito. Vamos agora às perguntas aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ali em cima. Bem aqui, assim. Boa tarde, eu sou Luiz Fernando. Primeiro, parabéns pelo evento. Gostaria de saber até onde que vai a necessidade de um profissional da UX na curadoria, em tudo que é enviado, ajustes de textos e tudo mais. Pode ser para o Léo. Começar, acho que vocês quiserem falar também. Eu mostrei ali no nosso ciclo, a gente entende que a gente participa do processo inteiro. Os nossos colegas que fazem curadoria, eles estão recebendo treinamento, capacitação em UX também, tá bom? Então, acaba que a gente está tentando fazer com que as competências relacionadas à experiência, ao design, ainda que de forma incipiente, por conta do tempo de formação das pessoas, passem por todas as fases do processo, tá? Para que as coisas aconteçam de maneira mais natural e intuitiva. A gente faz análise heurística, por exemplo, em diálogo. A gente consegue fazer análise heurística, coisa que até um tempo atrás só se pensava para interface com gráfica, tela de aplicativo, de website, coisa do tipo. É possível fazer análise heurística a partir de uma mensagem recebida de um robozinho. Só para você ter uma ideia.
Eu acho que a estratégia de conteúdo ela está dentro do mundo de UX também. Então, trazer isso para dentro da experiência é fundamental, como o case do iFood que tu trouxe, né? Faz totalmente parte. Moacir, sou dos Correios. Parabéns aí pela exposição de vocês. Eu queria perguntar para a Bruna em relação... sempre um dilema, né? Eu acho que às vezes surge essa pergunta nos eventos, sobre a voz, né? Feminina, masculina, como é que vocês estão pensando nisso? Porque sempre é um dilema constante. Sim. O último estudo que eu fiz disse que era mais eficiente, né, bots femininos, que trazia mais engajamento, enfim. Mas eu acho que, na verdade, o ponto vai lá na pesquisa, entender quem são os públicos e como que eles querem, com quem que eles querem conversar, sabe? Vai depender muito, assim, porque eu fico pensando no setor de agronegócio, por exemplo, pode ser que seja um personagem. No setor financeiro, pode ser que seja outro personagem. Pode ser que, enfim, no varejo seja outra motivação que façam aquelas pessoas conversar. Vai depender muito de pesquisa, entender quem são esses públicos, como eles comunicam, com quem que eles costumam se comunicar, qual que é a linguagem que eles utilizam, para decidir se, de fato, vai ser uma personagem feminina ou masculina, né? Tá? Se você tiver em dúvida ainda, para começar, faz o seguinte... observa o comportamento do teu usuário, o feedback dele, e lança aproveitando os recursos nativos das plataformas. Tanto dos aparelhos, recursos de acessibilidade, que tem lá suas configurações de voz, e das próprias plataformas. O Assistant, a Siri, os recursos de acessibilidade que elas oferecem, tá bom? Nativos. E aí assim você deixa a cargo do usuário escolher. E, enquanto isso, você evolui seu estudo, até chegar a ter mais certeza sobre como e o que aplicar. Tá? Oi. Bruna, boa tarde, pessoal. Trajano, trabalho na UCI. Com investimentos, eu naveguei um pouquinho aqui no seu chat, seu chatbot, e percebi que a parte de investimentos dele é um pouquinho diferente daquela dos bancos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Como o chatbot ele foi desenvolvido para a feira, a gente queria trazer isso de uma forma muito mais... de forma a engajar as pessoas no stand, né, da feira. Então, ele conseguia investir em tempo e em sonhos. E a maneira desse investimento, como o Léo comentou, as pessoas usando as aplicações, elas querem resolver os seus objetivos. Então, se eu entrei no chatbot para realizar investimentos, eu quero realizar investimentos. Mas, nesse chatbot, a gente queria trazer muito essa pegada de humanização da plataforma. Por isso, a gente trouxe essa questão de trazer dicas, né, e entender mais... como que ia se aplicar aquele investimento para o público que estava querendo investir. Vai muito na pegada daqueles simuladores que entendem perfil, né, de investidor, mas mais do que entender qual que é o risco que vai ser usado, né, daquele investimento, se vai ser um investimento mais volátil ou não, era entender as motivações e qual o contexto que aquilo ali estava sendo aplicado, para, de fato, no futuro, transformar isso, né, e continuar a experiência, porque a experiência e o contato das pessoas com a marca, ela vai muito além do que só aquela plataforma. É desde o início, quando sentiu motivação de fazer o investimento, até depois manter esse relacionamento. Então, entender esses dados, né, de comportamento, para depois fazer essa manutenção da estratégia da experiência, eu acho que foi isso que a gente pensou. Olá, tudo bem, pessoal? A gente vê que é muito legal, o chatbot ajuda, tira as pessoas de enrascada, resolve problemas para eles, mas eu pergunto para vocês, alguém já teve alguma experiência de ter que construir algo para dizer não pro cara? Do tipo assim, olha, eu sou legal, mas não sou para você, tá? Rapa fora daqui. Qual o seu nome? Leonardo. Leonardo, eu vou complementar a pergunta porque às vezes vem de cima, né? Poxa, vamos fazer um chatbot e será que é um chatbot a resposta? Isso. É um pouquinho diferente porque assim, nós somos uma empresa financeira, né, e muitas vezes a gente diz não para o que o cliente vem nos pedir.
Né? Então é bem nesse sentido. Você, olha, eu estou aqui para te emprestar dinheiro, mas para você não. Ah, tá. Entendeu? Diferente. E aí? Ele já sabia lá. Essa é uma coisa complicada, né? Assim, a recomendação que eu faço sempre, pesquisa. Pesquisa dá demanda tempo, demanda recurso e tal, mas é melhor pesquisar do que não pesquisar. E aí é o seguinte, com pesquisa você tem o quê? Poder de argumentação. Se, ao final da sua pesquisa, você chegar à conclusão oposta da ordem do comando que você recebeu, você tem argumento para refutar. A diferença provavelmente você pode continuar tomando chave de carimbo, mas não vai mais precisar tomar calado. Entendeu? Você vai ter poder de argumentação. E isso não é questão de se posicionar como o do contra, o questionador. Não. Você é analista, você é assessor. Você não está se furtando ao seu papel de assessorar. Pode não caber a você o poder da decisão final, mas o papel de assessorar quem vai tomar essa decisão é seu. Tá bom? Talvez também possa ser bacana que você está falando, são duas coisas. Uma coisa é o do projeto e outra coisa é o como dizer não. Talvez seja interessante fazer um estudo de linguagem. E o Bruno também, eu acho que foi o Bruno que falou sobre uns vocabulários. Lembra que ele falou sobre o vocabulário? O vocabulário te dá algumas expressões, te dá um guia de como dizer não, porque provavelmente não é só nesse momento que você vai dizer não. Você vai dizer não em outros momentos, né? Até quando for feito um pedido fora de contexto. Então, talvez seja legal ter esse vocabulário de expressões para te dar uma ajuda para construir esse não. Porque não a gente diz, não é verdade? É preciso, né, às vezes. Aprender a dizer não. Gente, acho que não tem mais tempo nenhum. Muito obrigado a todos. E é isso.